Isso aconteceu comigo no final de 2023. Eu trabalhava numa gráfica e saía quase meia-noite todos os dias. O último ônibus para o meu bairro passava por volta das meia-noite e 20. Como a cidade era pequena, geralmente eu via as mesmas pessoas durante a semana. E numa terça-feira entrou um cara que eu nunca tinha visto. Ele sentou exatamente atrás de mim. Eu não achei estranho no começo, o ônibus estava praticamente vazio. Depois de alguns minutos, ouvi ele falando alguma coisa. Achei que estivesse no telefone, mas quando eu prestei atenção, percebi que ele não estava conversando com ninguém. Ele só repetia nomes de ruas. Só isso. Nome de rua após nome de rua, em voz baixa. Como alguém lendo uma lista, não sei bem se é essa a definição correta. E lembro porque reconheci algumas delas. Quando cheguei ao meu ponto, eu apertei a campainha e desci. O homem desceu também e meu bairro ficava numa região meio afastada da cidade. Depois da meia-noite não tinha praticamente ninguém na rua. Comecei a andar normalmente e uns segundos depois ouvi passos atrás de mim. Olhei por cima do ombro e era ele. A distância era grande o suficiente para não pensar muito nisso, mas então eu fiz uma curva. Ele fez também. Entrei em outra rua e ele entrou também. E nessa hora eu comecei a ficar desconfortável. Não porque ele estivesse correndo atrás de mim, pelo contrário, ele mantinha exatamente o mesmo ritmo, como se estivesse tentando não chamar atenção. Peguei o celular e fiz de atender a ligação. Disse em voz alta que estava chegando em casa e nenhuma reação. Os passos continuaram. Eu então resolvi testar uma coisa. Virei numa rua que não fazia parte do caminho para minha casa. E essa rua era uma rua sem saída, que terminava num terreno murado. Se ele tivesse apenas indo para algum lugar, eu seguiria reto. Mas ele virou também na mesma rua que eu havia entrado. E naquele momento eu tive certeza de que alguma coisa estava errada. Eu voltei andando rapidamente e quando passei por ele, nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso estranho, foi um sorriso normal. Isso me assustou demais, porque parecia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu atravessei a rua e fui direto para um pequeno mercado que ainda estava aberto. Fiquei lá dentro quase 20 minutos e quando saí, ele não estava mais lá. Eu achei que tinha acabado, então eu fui para casa. Na manhã seguinte, quando saí para trabalhar, eu encontrei um papel dobrado preso na grade da minha casa. Era uma folha arrancada de um caderno e nela estava escrito, um abaixo do outro, os nomes das mesmas ruas que eu tinha ouvido ele repetir durante o ônibus, uma por uma. Eu nunca descobri quem era aquele homem, nem o que ele queria. Mas durante meses eu mudava de caminho toda vez que eu voltava para casa. Porque até hoje não consigo pensar em uma explicação normal para aquele dia.